Agora deixa eu fazer uma pergunta. Você é um bom vendedor? Pois é, mesmo que você não trabalhe diretamente com vendas, precisa saber vender seu peixe, como dizem por aí. Em qualquer profissão é necessário oferecer e entregar seu trabalho de forma adequada. Em épocas de crise econômica, onde todo negócio fechado faz toda a diferença, usar a melhor estratégia é fundamental. Por isso, a CDL de Chapecó, por meio da Escola de Negócios do Varejo, promove o treinamento prático de vendas, negociação e fechamento com o especialista Jeremias Oberher. Falei certo, Jeremias, o teu nome? Sobrenome? Boa tarde. Boa tarde, Fabiana. Obrigada pela participação com a gente. Obrigado. Então, quando a gente fala de vendas, de vendedor, a pessoa tem que saber, né? Quando fala da profissão de vendedor, né? Tem que gostar muito. Fala um pouquinho da tua história como vendedor pra gente, para as pessoas te conhecerem um pouquinho. Bom, a minha história é um pouco diferente. Meu pai tinha uma oficina mecânica e quando eu tinha 12 anos de idade, ele disse que eu tinha que ir para a oficina com ele trabalhar e eu não queria. A salvação foi a lojinha da minha avó. Só que lá na lojinha de bairro não tinha serviço para um vendedor, então eu peguei uma cartela de prendedor de cabelo e saí na rua vender. E depois que eu aprendi o como é bom vender, eu não sei fazer outra coisa a mais. Então já são alguns anos de experiência com vendas e 18 anos já de experiência treinando vendedores. Pois é, eu já ouvi muito dizer que precisa ter um dom, né, para saber vender, como no teu caso, você começou muito novo, né, muito jovem, ainda criança praticamente. Mas todo mundo precisa saber vender, como eu já falei ali, né? Eu costumo dizer que tudo gira em torno de venda. Nada acontece sem que uma venda seja feita. Ok? Mesmo que você não venda propriamente dito um produto ou um serviço, mas você vende a tua imagem, a ideia. Até a gente costuma brincar, o relacionamento homem-mulher é a venda mais complexa que existe. Sim. Porque você tem que vender todo dia o mesmo produto para o mesmo cliente e deixar satisfeito. E fica muito tempo sem fechar a venda para ver o que acontece. Verdade. Né? Então tudo gira em torno de venda. Você tem um método, né? A gente pode falar um pouquinho dele depois, mas a CDL está trazendo aqui para falar um pouquinho da consolidação da venda, né? Garantir a conquista. Como conquistar o consumidor? Você falou agora de conquistar uma mulher, a mesma mulher ou o mesmo homem todo dia. Como conquistar o consumidor? Bom, vamos lá. Esses dias me perguntaram assim, Jeremias, o que eu posso fazer de grande, de fabuloso para conquistar meu cliente? Eu respondi, você precisa ter NPC. É um monte de pequenas coisas. Não vai ser uma coisa grandiosa que vai fidelizar o cliente. Uma coisa grandiosa vai atrair, vai chamar a atenção, mas o fidelizar é um monte de pequenininhas coisas que você vai fazendo no processo da venda, no dia a dia, no relacionamento com o teu cliente. Mas o mais importante ainda é você parar de cometer erros. Tem muitos erros que os vendedores cometem sem saber, achando que tá certo, ok? E que mais atrapalha do que ajuda. Como por exemplo? Acreditar em vendedor nato. Aquele ali nasceu vendedor. Vender é uma habilidade. A habilidade se desenvolve. Claro, tem pessoas com mais facilidades do que as outras, mas essa habilidade pode ser desenvolvida sim, através de técnicas, estratégias e ferramentas para vender cada vez mais e melhor. Um outro erro bastante comum. Um erro que a gente tem visto hoje é um erro por desespero. Bom, a gente sabe a situação econômica que está, a concorrência acirrada, e quando o vendedor já, por falar demais, falar coisas desnecessárias, não tem mais o que falar, ele começa a falar mal do concorrente. Entendi. É verdade, acontece bastante. Né? E pensa assim, não, agora vou fechar a venda. Só que quando eu começo a falar no concorrente, eu faço ele pensar no concorrente. É a mesma coisa que eu falasse para você agora, não pensa no cinza. Pensa em qualquer cor, menos no cinza. Sim. Traduzindo, eu estou fazendo propaganda do meu concorrente para o meu possível cliente. Né? Então eu tenho que falar o que o meu produto tem de bom, não o que o outro tem de ruim. Tá certo. Em relação a preço, né? Às vezes faz a negociação, tem que baixar, não tem que baixar. Como é que funciona na tua concepção? Sim, vamos lá. Em relação à negociação, muita gente pensa que negociar é dar desconto. Até quando a gente fala a primeira vez a palavra negociação, primeira coisa que vem, desconto, preço. Bom, o desconto ele pode fazer parte do jogo, não tem que ser o jogo. Sim. O desconto é um dos fatores da negociação. Ok? Então, existem outras formas de você poder trabalhar, fechar uma venda, sem precisar baixar preço. Porque quando eu baixo o preço, eu comprometo o meu lucro. Comprometendo o meu lucro, eu comprometo
a vida sadia do caixa, do fluxo de caixa da empresa. E uma empresa vive de lucro, não de quantidade de venda. Tá certo. Vamos falar um pouquinho do teu método, né, que eu citei no começo. Fechamento hipnótico. O que que é? Quando a gente fala fechamento hipnótico, muita gente liga a hipnose, mas não. É porque todo método que a gente desenvolve, tanto de negociação quanto quebra de objeções e fechamento, está baseado no comportamento humano. Por quê? Existem pessoas que conhecem muito bem o que vende e aonde vende, mas não entende nada de para quem vende. Quem vende, quem compra, quem paga, quem fala bem, quem fala mal são pessoas. Então o comportamento do vendedor e o comportamento do cliente pode atrapalhar ou ajudar na venda. E a gente desenvolveu esse método, então, que trabalha o comportamental. Como o vendedor usar o comportamento dele para influenciar na venda e como usar o comportamento do cliente a favor da venda. E quais são as técnicas, né, para desenvolver esse teu método de pesquisa? Como é que funciona na prática? Bom, na prática, primeira coisa, parar de cometer alguns erros como esses que eu falei. Sim. Segundo passo, desenvolver uma estratégia. Porque tem muita gente que acha que fechamento de venda é dizer, e aí, vai levar? Acha que fechamento da venda é o final. Não, o fechamento da venda começa lá no início, quando o cliente entra dentro da tua empresa ou quando você vai até o cliente. Negociar e fechar é muito mais estratégico do que técnico. Então eu posso desenvolver a minha estratégia durante todo o processo de venda para quando chegar lá no fechamento ficar mais fácil de o cliente dizer sim. É todo o processo. Então existem alguns pontos que eu trabalho ali em cima. Eu preciso entender qual é o perfil do meu cliente, existem perfis diferentes, formas de vender diferente, né? A forma de contornar a objeção, de fazer um motivo para o cliente não comprar, transformar em um motivo dele comprar, como virar o jogo e como fazer o cliente dizer sim. Tá certo, isso tudo você vai falar então hoje e amanhã no auditório da CDL, é isso? O que mais que quem vai estar por lá vai conhecer? Bom, principalmente, esse treinamento ele é um treinamento avançado e prático. Eu não vou falar sobre, eu vou falar como. Entendi. Logo nos primeiros minutos do treinamento a gente já vai ver negociação na prática, né? Já é a nona contratação que a gente está aqui em Chapecó. Eu fico muito feliz com isso. A gente está entre o palestrante mais recontratado do Brasil. Esse ano 94% das nossas contratações já foram clientes, o que é muito legal. E agradeço muito a CDL de Chapecó e a cidade de Chapecó por sempre estar acolhendo a gente. Então nós vamos ver na prática tudo isso do como fazer uma boa negociação e um bom fechamento. Quer dizer que está dando resultado, então? Com certeza. Inclusive, tenho vídeos de depoimentos de vendedores da cidade que depois do treinamento estão vendendo até 30% mais. É verdade. E num momento como esse, como eu já citei ali, também é muito necessário isso, né? Tem que começar de alguma forma, mas nesses momentos que a gente aprende mais, né? É nessa hora que a gente precisa estar preparado. Porque é fácil vender quando o cliente vem comprar. Quero ver vender quando a gente tem que ir atrás do cliente, quando ele não quer comprar, larga um monte de objeção e você fechar a venda. Cada vez é mais necessário. Como eu digo, sem fechamento não tem venda. É verdade. Jeremias, muito obrigada pela participação. Todo mundo acho que aprendeu um pouquinho, a gente precisa vender, né? Eu preciso vender a minha imagem, como você falou, preciso vender, né? Todo mundo precisa vender. Obrigada pela participação, sucesso e volte outras vezes. Eu que agradeço, Fabiano. Um abraço. Obrigada. Gente, lembrando que hoje, 15 para as 9, tem mais um capítulo, sempre é capítulo especial da novela Jesus, aqui na tela da RIC TV Record. E para você que está em casa, obrigada pela audiência, obrigada pela participação, uma boa tarde para você. Vou ver mais, volta amanhã. Beijo, até lá.